Bem-vindos a mais uma aula do Estou Pronto para Ser Pronto. Vídeo 2. Na primeira aula aprendemos todo o básico histórico, a apresentação de Nação Cabinda, vimos 20 tópicos daquilo que um pronto precisa saber, como eu disse, precisa ter lido sobre o assunto, precisa entender do que estamos falando e precisa ter feito. Então, a partir de hoje, vamos ver os outros 20 fundamentos que eu te explico agora. 21º fundamento que um pronto precisa saber. Saber montar uma mesa de búzio de maneira correta, conforme o santo da pessoa que você está montando o búzio. Vamos lá, então a guia sempre será colocada no centro da mesa, formando um círculo. Todos os orixás têm o mesmo poder ali, com Baralodê vindo da esquerda para a direita. Então sempre tu vai pensar assim, o santo da pessoa vai ficar de frente, aonde ela vai sentar, mas sempre fazendo da esquerda para a direita, com Lodê vindo da esquerda, depois os Barás, depois Ogum. Sempre respeitando essa ordem que não tem erro, tá? Lembrando que o orixá da pessoa que vai jogar o búzio deve estar bem na frente da cadeira onde ela vai sentar. A água ficará em um copo ou em uma quartinha de louça, mais próximos dos orixás de cabeça grande, ou seja, orixás de mel. No outro lado, oposto da mesa, vai ficar a vela acesa, tá? Então sempre vai ficar numa ponta a água, na outra ponta a vela acesa. Num castiçal, nunca colocado direto na mesa, né, gente? Ou no pano, isso é meio óbvio, né? As conchas do mar, que são sempre 4, elas vão formar um quadrado por dentro da guia, tá? Os 16 búzios, então, são colocados no centro da mesa, a moeda e o adijá. Existem nações que jogam com 8 búzios, existem nações que jogam com uma semente. Então, cada casa, cada nação vai ter as suas peculiaridades. Na nossa, então, a guia, as conchas, os 16 búzios, a moeda e o adijá, tá? O restante vai ser adereços que a pessoa gosta de colocar. Quem vê a minha mesa de búzios sabe que o pai Alexandre sempre fala que eu sou uma acumuladora, porque eu acabo colocando pedras que representam cada orixá, eu coloco chave, eu coloco corrente, eu coloco aliança, eu coloco balança, eu coloco miniatura, né, dos orixás. Então, tudo que simboliza e me traz a energia daquele orixá. Compreendido, então? 22º conhecimento. E lembrando que eu quero que vocês vão anotando aquilo que vocês já sabiam fazer, ou tirando as dúvidas, passando para mim daquilo que não compreenderam, daquilo que ficaram com dúvida, porque eu acho que é muito importante não só a gente ouvir e acatar, mas a gente também questionar e tirar as nossas dúvidas nesse momento, tá bom? 22º conhecimento, então. Saber quebrar o santo de maneira correta na chegada e saber a particularidade, principalmente de Xangô e de santos da rua, tá? O santo se manifestará em dia de festa e quem for quebrá-lo deve deixar ele dançar. O santo, então, se manifestará em dia de festa e quem for quebrá-lo deve deixar ele dançar e ele vir até o peji, quarto de santo. Quando ele bater a cabeça e se ajoelhar, não precisa tocar o adijá. Nós só tocamos o adijá quando nós queremos chamar o santo. Nesse caso, o santo já manifestou, já está ali, não tem necessidade de chamá-lo novamente, tá? Quando ele levantar, segura os seus pulsos, dá uma leve puxadinha, tá? Bata uma vez, dobra, outra vez, dobra, tá bom? Vai fazer o mesmo do outro lado. Depois você vai apertar levemente na garganta, tá? Claro, existem pessoas que acham que a gente precisa apertar bastante, tá? Por via das dúvidas, dá uma apertada leve, tá bom? Assopra vento nos 2 ouvidos, tá? Indo para trás da cabeça, tá? Sempre daqui
para lá, né? E diga Orixá Adidê ou Orixá Didê, tá? Significa levante-se, Orixá, bem-vindo, Orixá, tá bom? Retira suas guias, óculos. Existe santo que não gosta de ficar com adereços, anel, brinco, meia, enfim, tá? Cada pessoa, cada santo manifestado vai ter a sua particularidade e a gente vai conhecendo, tá? E ajuda ele a levantar, tá bom? Nunca toque num santo se você não for quebrá-lo. Vou dar um exemplo, tá? O santo se manifestou, está indo para a porta e você esbarra nele, né? O que ele compreende? Que a pessoa tocou nele para quebrar, e então ele vai ter o desmaio do santo, que é quando ele... E se você não prestar atenção nisso, ele pode cair. Se um santo cair, ele pode bater a cabeça até matar a pessoa, ou então se ofender ao ponto de não vir mais. Então sempre cuidado, né? Caminhar no meio dos orixás no momento em que eles estão sendo manifestados é sempre um momento de respeito e de observação, tá bom? Não sei quebrar. Claro que aqui nós estamos falando de um pessoal que vai ser pronto. Então, se você ainda não sabe, vamos aprender, tá? Eu ainda não sei fazer tudo. O máximo que eu vou fazer, se eu ver que o santo desmaiou perto de mim, eu vou segurar os pulsos dele, apoiar a cabeça dele no meu ombro e fazer um sinal para alguém vir te auxiliar, tá bom? Mas nunca, não sei fazer, não vou tocar. Se ele desmaiou, não tem o que fazer, tem que segurar. Se tu esbarrou nele, ele desmaiou também, segura até vir alguém. Ou então quebra, que é simples, né? Segura nos pulsos, dá uma puxadinha, bate, dobra, aperta. Não sei dizer orixá de D, diga bem-vindo, orixá, bem-vindo, meu pai, bem-vindo, minha mãe, tá? Se for um santo velho, vai ter uma outra particularidade, tá? Se for um santo velho com alá ou manto, você e mais uma pessoa sempre vão segurar as pontas desse pano, desse alá, que fique um pouquinho acima do santo para que ele possa bater a cabeça sem se enrolar naquele pano, tá? Nunca levante demais, mas sempre que ele possa bater a cabeça embaixo desse alá, tá bom? Agora, vamos lá. Se for um orixá Xangô, eu não vou quebrar ele na porta do quarto de santo. Eu sempre vou ficar com alguém de prontidão na frente do tambor, tá? Xangô é sempre quebrada na chegada na frente do tambor ou no tambor. Mas quando ele parar de dançar, se ele ainda estiver dançando, ele é um santo velho, você não vai interromper a dança dele. Você vai apenas mostrar que você está ali respeitando, curvado, aguardando o momento que ele for parar, tá bom? Depois que eles foram quebrados e dançarem, eles vão pro PG novamente bater a cabeça, não sendo mais necessário quebrá-los, tá? Então, assim, estou lá na porta do quarto de santo, manifestou um Xangô, quebraram ele lá no tambor, mas eu não vi se quebraram mesmo. Como que eu sei se um santo foi quebrado ou não? Quando ele chegar na porta do quarto de santo, você olha. Se o santo manifestado não tiver mais a guia no pescoço, alguém já fez isso antes, então você só deixa ele bater a cabeça e não precisa segurá-lo. Se ele vier ainda com guia, você quebra ele, retira essa guia. Se for de um filho da casa, você sabe onde ficam guardadas as guias. Se for uma visita que nenhum parente, nenhum irmão dessa pessoa veio, você procura, fica segurando, nunca bote no chão a guia da pessoa. Aguarda e também não bote no seu pescoço, tá? Aguarda alguém e entrega com respeito para que esse irmão da casa, o pai de santo, né, ou um filho dessa pessoa que manifestou, possa segurar essa guia, tá? Orixá Lodê, quando ele manifesta, eu não espero ele na porta voltar e no tambor tal, não. Ele manifestou a primeira chegada nele na porta, ele vai dar o brado dele e já um filho da casa vai segurar os pulsos dele, vai quebrar ele lá na porta, retirar a guia dele, tá bom? Lodê então na porta, Xangô para o tambor, restante dos orixás. Claro, né, também lembrando que nós temos Avagã, nós temos Timbuá e nós temos Jirã. Quando nós estivermos falando da rua, esses orixás são quebrados na porta. Quando estivermos falando de Xangô, o toque é de Xangô, né? Então é lá na frente do tambor, tá bom? Restante dos santos é sempre na porta do quarto de santo, tá bom?
saber e ter feito mandar o santo para Axere ou Axero, tá bom? Que é aquela parte onde eles não falam, né, com noção que a gente consegue entender. Claro, a gente já conhece a linguagem deles, né, mas eles não falam o nosso português, eles não falam da forma clara. Geralmente é ao contrário que eles estão falando, eles têm um vocabulário particular de Axere, tá bom? O santo chegará num ponto do ritual que, com a permissão do seu pai e mãe de santo, então, se não é um pronto, tá? O orixá precisa de permissão para ir embora. Ele precisa ir lá para o pai de santo fazer um sinal, ou o pai de santo vai fazer um sinal para que ele possa ir embora, não é? Né, definir na minha cabeça que quer ir embora e ele vai. Não, hierarquia, né? Agora, se ele já for um santo de um pai de santo, né, ele vai ir embora, tá? Ele fará sinal que vai embora. Devemos perguntar se ele vai inteiro ou se ele vai para Axere, mesmo que ele não tenha fala, tá? E ele vai fazer sinal, vou inteiro ou vou para Axere, tá bom? Geralmente é assim que eles fazem, tá? Sempre devemos ter uma cadeira, uma mesa, uma toalha, uma quartinha com mel, uma quartinha com um potinho com mel, um potinho com dendê e uma quartinha com água para fazer esse ritual, tá? Em dia de festa ou um dia de serão, tá? Às vezes não tá bem à vista, né? Na nossa casa a gente deixa sempre à vista para que a turma que vai fazer, né, essa parte do ritual esteja tudo ali em mãos para não precisar fazer aquela correria e sair se atropelando, tá? Quando ele for para Axere, ele baterá a cabeça no peji, baterá a cabeça pro pai ou a mãe de santo dele, tá? Que vai colocar a toalha sobre a cabeça dele e vai conduzindo num abraço gostoso, levando ele de costas até essa cadeira, aonde todos aplaudem, saudam esse orixá, agradecendo a bênção de um orixá ter vindo lá da morada deles para nos abençoar. Então, hoje em dia, a gente já não tem mais esse respeito. Já tá tão comum a ocupação, tanta gente se fingindo, e por favor, não tô criticando ninguém, que já não tem mais essa alegria, essa graça de saudar o orixá, de aplaudir e agradecer de todo o coração por ele ter vindo nos ajudar, nos amparar, nos confortar, tá bom? Você deve segurar seus 2 pulsos antes dele sentar. Então, o pai de santo vai estar conduzindo ele. Quem vai estar ali para fazer, geralmente são 2 pessoas. Segura o pulso dele, tá? Um segura e o outro bota a mão na altura do estômago e nas costas e faz ele dobrar, porque às vezes eles ficam duros, né? Não é fácil assim. Então, dá aquela empurradinha e ele vai sentar, tá bom? Você vai molhar o dedo na quartinha e encostará nos pontos, né? Então, fontes, garganta, nuca, frente do cotovelo, atrás, palma da mão, aqui. Vai fazer atrás do joelho, frente do joelho, em cima do pé e embaixo do pé, certo? Molhou. Isso falando de cabinda. Existem nações que se começa do pé para a cabeça, tá? Então, mas a gente não precisa aprender isso porque nós estamos falando da nossa casa, tá? Desculpa. Então, nós estamos falando da nossa casa, ok? Depois disso, tá? Depois com leves toques, tá? Batidinha, dobra, batidinha, dobra, batidinha atrás do joelho. Geralmente ele vai estar com os joelhos duros assim, vai dar uma batidinha atrás do joelho e fazer a perna dobrar, batidinha. Às vezes até precisa fazer assim com a perna, frente e volta, tá? Né? Atrás. Aí vai pegar a água, tá? E vai borrifar a água no lado esquerdo e vai assoprar só vento no lado direito da cabeça do orixá, tá? Vai assoprar água pelo nosso lado esquerdo ou direito do orixá, vento no lado nosso direito e esquerdo do orixá, tá? Só para vocês entenderem, né? Então, se eu for pelo meu lado, é esquerdo, direito. Se eu for a cabeça do orixá, é direito e esquerdo, tá bom? Depois feito isso, você vai erguer a toalha, né? Vai apertar e vai dizer: orixá
Adide Axere, né? Bem-vindo, orixá em Axere. Levante-se, orixá em Axere, tá bom? E aí vai dar um pouquinho de mel ou de dendê, conforme o santo que vocês estiverem quebrando, e vai dar um pouquinho de água da quartinha para ele beber. Pois segura nos braços dele e ajuda ele a levantar. E ali alguém já vai se responsabilizar por trazer a garrafinha da bebida, que pode ser a TAM, pode ser Coca-Cola na nossa casa, tá bom? 24º conhecimento. Saber pronunciar e o significado de 5 palavras em Yorubá. Eu vou listar 10, mas vocês são obrigados, escolham dessas 10, decorem essas 10, entendam essas 10, mas se a gente fizer, não, nós vamos fazer uma prova depois, nós vamos pedir 5 palavras em Yorubá, tá? Epo. Quem sabe o que é epo aí? Significa dendê, tá? O óleo do dendezeiro, tá? Adó significa mel, mel de abelha, tá, gente? O ideal é que a gente não compre aqueles mels falsificados, né? Que é só açúcar, tá? Porque aí o açúcar é de Bará, tá? Então, o mel, né? Não por o mel ser de Oxum, né? Mas o mel representa para os cabeça grande o temperar das frentes deles, tá? Adjá é a sineta, tá? Adié significa galinha. Quem sabia aí, né? Assé significa axé, tá? Obé significa a faca, né? A faca de imolar, tá? Axorô nunca se diz sangue, né? Significa sim o sangue sagrado, mas a gente sempre usa o axorô, tá? Alá. Alá significa o pano branco ou a toalha branca, tá? Que aí pode ser tanto aquela que é colocada na cabeça do orixá para ir embora, aquele alá que é colocado em cima dos santos velho e o alá que nós dançamos para Oxalá, que nós passamos por baixo da misericórdia dele, tá? É alá. Peji significa o quarto de santo, né? Onde se guarda o nosso sagrado, tá bom? São palavras fáceis, são palavras do nosso cotidiano, tá bom? Quem sabia aí essas palavras, hein? 25º conhecimento, tá? Saber enrolar bala, bem como montar uma bandeja de bala para dia de festa ou dia de função. É uma coisa tão boba, gente, mas tem gente que não sabe, né? Antigamente, como eu falo, a gente comprava o papel seda inteiro, dobrava, cortava os pedaços e depois vinha fazendo as franjas, né? E tinham que ser franjas pequenininhas porque tinha que ficar bonito. Hoje em dia a gente tem a vantagem de ter empresas que já, né, nos dão cortadinho com a franja feita, então é só saber enrolar e depois montar. E para montar, eu também tenho que saber quais são as cores dos orixás, tá? Mas não adianta, de novo, eu sei a cor, sei enrolar bala, mas eu não sei montar uma bandeja. Precisa também, né? Porque vai chegar o dia em que tu vai fazer na tua casa, tu for um pronto, né? E for abrir a tua casa, tu vai ter que saber fazer. É bobo, mas tem que saber fazer. Saber pelo menos 3 ervas de cada orixá, tá? A erva é uma das coisas mais sagradas dentro da nossa religião. Cada orixá tem a sua particularidade, tem as suas ervas. Para que eu preciso saber? Desde fazer um banho de descarga, lavar as obrigações, tá? Lavar o ori de uma pessoa, tudo isso eu preciso saber o significado de cada erva e de quem que serve cada erva. Eu não posso sair misturando tudo só porque na minha cabeça disse que era. Mas não se preocupem que também a gente tem uma parte aqui das nossas aulas em que a gente vai colocar tudo de cada orixá, inclusive as ervas, tá bom? 27º conhecimento. Saber qual bicho se oferenda para cada orixá e qual cor correta. Tanto do pombo, quanto das aves, o galo e a galinha, quanto o bicho de 4 patas, quanto o peixe, tá bom? Que também vamos passar. Cada orixá vai ter a sua cor, sua particularidade, o que pode e o que não pode, tá bom? 28º conhecimento. Saber uma quizila de cada orixá. Para começo, eu tenho que saber o que é uma quizila, tá? Né? Qual a quizila do orixá e como que eu desenvolvo esta quizila, tá bom? Explicar para vocês então. Quizila
Por exemplo, uma quizila do povo de Odé, mel, tá? Então, às vezes, a pessoa vai fazer uma obrigação para Odé e vai se quisilar com mel. Toda vez que comer, pode dar azia, tá? Abóbora é uma quizila de filhos de Ansã. Então, quando tu fizer uma obrigação, pode acontecer de tu passar mal depois comer certos itens. Não necessariamente será quizila daquele orixá, tá? Pode ser uma quizila que aconteceu contigo durante a tua obrigação e passando dali não dá para forçar, tu não vai conseguir comer. Algumas pessoas acontece com feijão, que eu já ouvi falar, né? Não conseguem comer feijão, enfim, tá? 29º conhecimento. Saber montar e organizar um puxado e uma mesa de misericórdia no dia que antecede uma obrigação de serão. Na nossa família, nós temos então esses 2 rituais que antecedem, tá? Vou explicar para vocês como é que funciona. É feito, se nós fizermos a obrigação na sexta, na quinta-feira a gente já inicia, tá? O puxado, então. Na nossa família, temos a tradição, no dia anterior do corte do preso, fazemos um puxado ou uma abertura de cruzeiros e levamos os pedidos para os orixás. Levamos uma bacia de pipoca estourada, com alpiste, sementes de girassol, moedas, um fiapo de mel e uma vela branca, que será acesa em primeiro lugar na escadaria de uma igreja, para que Oxalá nos ilumine nessa nova jornada. Depois, de carro, vamos jogando um punhado desses grãos em frente a casas bonitas, bancos, cruzeiros abertos, postos de gasolina, mercado, tá, gente? Tudo que vai simbolizar locais que têm prosperidade, a gente vai jogar um punhado, tá? E a pessoa vai fazendo seus pedidos, que pode ser mentalmente ou gritando, que fica muito mais emocionante, fica, né? Ótimo, gera uma energia gostosa. Só quem faz o puxado sabe como é que é, tá? Vamos evitar sempre passar em hospitais e cemitérios. Se tiver, por acaso, que aquela rua passe na frente, a gente só não joga pipoca lá, tá? Chegando na rua do Ilê, a gente vem jogando as pipocas, formando um caminho, formando um trilho, até chegar no portão da terreira do Ilê, aonde os irmãos e os padrinhos, as pessoas que vieram para participar desse momento, vão receber um banho de pipoca, onde o preso vai jogar esses grãos, essas moedas, essas pipocas acima deles, também pedindo prosperidade, axé, fartura, riqueza, evolução espiritual, tá bom? Acabamos esse ritual, nós vamos para nossa mesa de misericórdia, tá? Então entramos para dentro da terreira e montamos a mesa, que fazemos antes da obrigação, pois pedimos misericórdia caso aconteça algum erro, alguma falha, algum detalhe e que os orixás nos deem a sua infinita misericórdia, pois somos seres humanos e podemos falhar. Depois da obrigação, seria pedir perdão. Então, na nossa família, nós temos esse ritual porque nós preferimos pedir misericórdia antecedendo a qualquer coisa, a qualquer pensamento, a qualquer coisa que possa sair do nosso controle, em vez da gente, depois que nós errarmos, nós me perdoa, pai, me perdoa, mãe, entendeu? Então, nós fizemos isso, tá? Então, como é que é montada? A mesa é uma toalha sempre branca no meio do salão, uma vela branca, geralmente é uma vela de 7 dias, tá? Um vaso com 6 ou 8 rosas brancas, trigos secos, um copo de água, um pão de forma, um cacho de uva branca, um potinho com arroz, um potinho com talco e um pouquinho de mel, tá? Então nós vamos colocando, né, vela e as flores no centro, depois a gente vai colocando, salteamos esse arroz, salteamos um pouco do talco. O talco, tá, pode ser amido de milho, mas a gente gosta do cheirinho do talco, né, que representa os nossos velhinhos, né, velhinhos gostam de talco, tá bom? Então o que que acontece, tá? Vamos fazer um círculo em volta dessa mesa, tá? De Bará a Oxalá. Então vai entrando Bará, vem Ogum, vem Ansã, Xangô, e nós vamos caminhando em volta dessa mesa até que a pessoa de Bará esteja na porta, reto na porta, e aí todos nós nos ajoelhamos no chão, colocamos a nossa cabeça ao chão
E de Bará Oxalá, cada um vai pegando o adijá, a sineta e vai tocando, fazendo seus pedidos, intercedendo pelo preso e pelo pai de santo e pela casa nesse momento, tá? Quando nós acabamos isso, tá? A gente pega algumas rosas, vai despetalando e vai dividindo entre os irmãos ali as rosas e com uma reza de Oxalá nós vamos soltando essas pétalas na mesa, finalizando os nossos pedidos, mantendo a calma, que Oxalá apazigue as nossas guerras, que Oxalá tenha misericórdia de nós, que seja uma obrigação de crescimento, de luz, tá bom? Aí todos nós levantamos e vamos abraçar o preso e o pai ou a mãe de santo, dando iniciada àquela obrigação, tá bom? 30º conhecimento: saber montar e organizar a mesa do meio do salão num dia de corte. Existem casas que não fazem a mesa, tá? Na nossa casa, a gente faz a mesa para depois dos bichos imolados, eles vêm para esta mesa para depois serem esborrifados, para depois irem para a cozinha para serem preparados, tá bom? No nosso ritual, nós colocamos um plástico, tá? Para que o plástico? Para não escorrer, porque ainda continuam saindo fluidos, né? O bicho pode fazer xixi, pode sair o achorô ainda, né? Então, isso daí não vai entrar nas frestas do chão, tá? Em cima disso, a gente coloca uma toalha branca. Aqui em casa, geralmente é colocado TNT por ser mais barato, por depois a gente poder despachar e não precisar ficar lavando, tá? Por que o branco? Porque representa a misericórdia de Oxalá pelo sacrifício daquela vida, que aquela vida não tenha sido sacrificada em vão, tá? Nos 4 cantos, nós colocamos em cada ponta da toalha uma folha de mamona com uma fatia de pão branco, com um pedaço de acaçá feito com a maisena, uma moeda e um fiapo de mel. Então, nós calçamos os 4 cantos com essas folhas, tá bom? Depois, nós já deixamos selecionadas 4 quartinhas. A primeira sempre de Bará, porque nunca se faz nada sem ter Bará primeiro. Então, é Bará. Depois, as 2 quartinhas do meio podem ser de orixá de Dendê ou orixá misto, tá? A última quartinha sempre vai ser de um cabeça grande. Geralmente escolhemos Oxalá, tá? Mas pode ser de Oxum, de Emanjá e de Oxalá, no fim, tá bom? Nós deixamos também, depois, o pão, que foi representado lá na mesa de misericórdia, ela volta pra mesa, tá? Os 2 ecós. Na quartinha de Bará fica o ecó de Dendê. Lá na quartinha do mel fica o ecó do mel, tá bom? E os 4 ofós, que eu também depois vou explicar, tanto os ecós quanto os ofós, como é feito e para que serve, tá bom? Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula 2. Espero que tenha ficado tudo muito bem explicado. Claro que aqui é a teoria. Se a gente tivesse um vídeo explicativo de como fazer, talvez ficaria mais fácil, mas isso vocês vão ver com o passar do tempo. Ficaram com alguma dúvida? Anotem, mandem para mim, para a gente tirar todas as dúvidas, mesmo que você ache que é uma dúvida boba, que é uma dúvida que não tem cabimento, mas se tu ficar com essa dúvida, tu nunca vai aprender. E de repente, com a tua dúvida, a gente sana a dúvida de muitas pessoas que vão assistir esses vídeos, tá bom? Espero vocês para a aula 3. Axé, um beijo para todo mundo.